Vamos falar um pouco sobre o processo em baixa definitiva. O processo em baixa definitiva, você precisa verificar aonde está esse processo. Geralmente ele é encaminhado para a vara de origem, aonde você fez onde você começou com esse processo. Então você tem que ir lá na vara para ver qual foi o julgamento, qual foi o que você tem a receber. Ainda não acabou o processo, mas você precisa ir lá. E eu acho um absurdo que às vezes você vai lá só para o cara fazer uma juntada de petição. O cara pega uma folha de uma pasta e bota na outra. Só para isso você precisa ir lá. E aí você vai ver um andamento, né? Isso daí vai ser colocado no Diário Oficial e vai continuar o seu processo ali até finalizar para ver o que você tem direito. Então, eu vejo muitas explicações na internet. Eu não sou advogado, mas eu vejo muitas explicações na internet que com a baixa definitiva, dali vai para o arquivo. Quando o processo estiver em baixa definitiva, você já vai lá, né, no seu processo, você vai verificar. O processo onde está? Já está na vara? Já voltou para a vara? Você vai lá na vara, direitinho, tem o nome lá embaixo, né? Você vai lá em fase atual do processo, do seu processo. Você vai olhar lá, fase atual do processo. Você vai observar, está aqui, o processo está aqui na vara. Você vai lá na vara e pergunta se você precisa entrar com um processo de execução do pedido de execução do pagamento, alguma coisa assim. Porque muitas vezes a pessoa deixa o processo para lá e pensa que o advogado público ele vai correr atrás sozinho. E eles não correm atrás sozinho. Eles esperam você ir lá. Às vezes você vai lá só para eles fazerem uma juntada de petição. Você perde o dia todo lá, né? É castigado, perde dia de trabalho e só para ele fazer essa situação. Então você tem que verificar. Foi dali, aquele processo ele vai para o Diário Oficial, né? Ele é declarado no Diário Oficial, sai, aí é tudo coisa burocrática dele lá. E aí, para ver, você sempre tem que estar acompanhando. Você vai no site TJRJ, no caso do Rio de Janeiro, né? Se você for do Rio de Janeiro, e você bota consulta processual. Dali você coloca o número do seu processo, né? Consulta por numeração. Acho que é a numeração antiga que está lá escrito. Aí você coloca lá o número do processo inteirinho. Lembrando que o 8, geralmente 8.19 não entra, só entra o restante do processo. E entra o finalzinho, você entra no processo e verifica lá. Às vezes aparece duas partes para você analisar. E confunde um pouco, porque às vezes você pensa que a segunda parte é a parte final, e na verdade a primeira parte ali que é a parte final. Então você verifica tudo e geralmente você vai em fase atual. Para você verificar um processo, sempre tem que procurar escrito fase atual. Aí ali você vai ver escrito o que está acontecendo com o seu processo nesse momento, atualmente, como está sendo transitado. Está em trânsito julgado, né? Se você ganhou o processo e não te pagaram, e teve um prazo de 20 dias, você tem que ir lá, né, no horário estipulado, lá, você pega o papelzinho, vai lá na sua vara e verifica o processo, pede para entrar com a execução do processo, que é execução para poder eles pagarem, que eu acho um absurdo. Depois que o juiz bateu o martelo, a empresa tinha que pagar de qualquer forma, mas você ainda tem que entrar com o processo de execução. É isso que essa palhaçada dessa burocracia que atrapalha tudo. Eles acham que você não tem o que fazer, que você não tem trabalho, que você não perde dia de trabalho para correr atrás. E muitas vezes você vai lá e não é atendido, né? Muitas vezes você vai lá e não acontece nada com o seu processo, mas você tem que ir lá. Você chega lá e quando o pessoal lá está de boa vontade, né? Dependendo da vara, que tem lugar que está de má vontade, aí você verifica, vai entrar com o processo de execução, que é o pedido de pagamento. Aí vai estipular mais um prazo de 15 a 20 dias corridos, não são 20 dias úteis, são 20 dias corridos, para você voltar lá para verificar. Enquanto isso, você vai vendo o andamento. Não se fia muito em processo na internet, porque ele demora, às vezes, a atualizar. Essa atualização não é instantânea. Muitas vezes, você na internet não vê tudo que está correndo no processo. Quando você chega lá na vara, que ele tira a xerox lá do teu processo, tem muita coisa lá que não entrou ainda, não deu tempo de entrar na internet. Então você sempre tem que estar acompanhando o prazo de 20, o prazo que eles derem lá para você. E sempre com a ficha, com aquele cartãozinho
que você que recebe. Geralmente você chega com aquele cartãozinho lá na Defensoria Pública, com mais a cópia, eles pedem para você tirar um extrato, né, do processo lá dentro da vara mesmo, 2 cópias, uma fica com eles, outra fica com você, e você leva lá e resolve isso daí. Então, finalizando, processo em baixa definitiva, você tem que correr atrás, para que ele não entre no arquivo, para que ele não seja arquivado, porque depois vai ser complicado desarquivar para você receber isso aí. Então, corre atrás, não é o final do processo. Deu baixa definitiva, vai lá na vara, o rapaz vai fazer a juntada de petição e o processo vai continuar em andamento até a conclusão do que você tem para receber, porque às vezes o processo foi julgado em parte, você não recebeu tudo, mas ainda existe coisas para receber. Se você não correr atrás, não vai haver a juntada de petição e você não vai receber o valor que tem lá. Então, concluindo, não sou advogado, eu tenho alguns processos na justiça aí que eu ando estudando de forma particular e gostaria de sempre deixar esses vídeos aí para estar ajudando a galera a correr atrás.